da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Um compromisso fundamental do jornalista é com a realidade factual, capturar o fato e transformá-lo em notícia. Há dois tipos de distorção de informações. Há um tipo de distorção muito perigoso, que é a distorção involuntária. É resultado da incompetência, da má apuração, da pressa no trabalho. A distorção involuntária ou voluntária tem que ser desmentida imediatamente. Com uma diferença: a distorção voluntária é criminosa. Essa tem que ser punida imediatamente. O jornalismo de credibilidade, o jornalismo sério, o jornalismo que busca atender o interesse público, esse é um jornalismo que significa também um combate permanente às fake news. Duvide, cheque, não espalhe fake news. Grupo Bandeirantes, respeito pelo fato, respeito por você. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10h35. Depois do circuito imobiliário, né? O Gustavo Frisson saiu daqui e falou assim: ó, deixei a audiência lá em cima, quero ver manter, hein? Nós vamos manter sim. Nós temos vários assuntos importantes hoje aqui no nosso Manhã Bandeirantes. Estamos aqui, como sempre, com a assessoria técnica do Danilo Capucci, também do Leandro Lopes, do timão do Gil Kleber. A gerência de jornalismo é do Walter Sena, a direção geral é do Rodolfo Neves. Nós vamos falar hoje sobre assuntos muito importantes. Vamos falar no segundo bloco sobre música, mas nesse primeiro bloco nós vamos falar também sobre uma importante associação, que é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, a ACIAS. Nós vamos receber aqui a Selma Khashoggi, que é a presidente ou presidenta, depende de como você quer dizer aí. De qualquer forma, é a primeira mulher a presidir essa entidade. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos num rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para esse papo gostoso aqui sobre essa importante associação de Sumaré. A gente volta já. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O melhor do futebol no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com a melhor equipe esportiva do interior, líder de audiência, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio
Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos, oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br, kto.bet.br. Jogue com responsabilidade. Site proibido para menores de 18 anos. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas retomou nesta sexta-feira, 7 de fevereiro, a vacinação contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos que não tenham sido imunizadas ou que façam parte do grupo prioritário. Estão incluídos nesse grupo ribeirinhos, quilombolas, imunocomprometidos, pessoas com deficiência permanente e pessoas com comorbidades. Campinas recebeu 1.540 doses atualizadas com novas cepas, e a aplicação dessas vacinas ocorre nos 68 centros de saúde da cidade. Para receber a vacina, basta apresentar documento de identificação com foto e, caso tenha, a caderneta de vacinação. Para mais informações sobre os centros de saúde que fornecem o imunizante, acesse o portal vacina.campinas.sp.gov.br. De Campinas, Bruna Azevedo. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Muito bem. A região metropolitana de Campinas tem muitas entidades, muitas associações, mas uma delas faz um trabalho diferenciado. Por isso, nessa parceria aqui da Band Mais e também do Band Negócios, nós estamos recebendo hoje, aqui nos nossos estúdios, a Selma Koshodi. Perguntei como que era a pronúncia correta, porque a gente tem que falar aqui corretamente o nome dos nossos entrevistados. Ela é simplesmente a primeira mulher a presidir a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, que é a ACIAS. Selma, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por participar aqui da nossa programação. Bom dia a todos, fico muito honrada, muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho. Quando eu recebi aqui o material da sua assessoria de imprensa, eles disseram assim, fala que ela é a primeira mulher na história da ACIAS. Isso significa um peso maior para você, Selma, ou não? Sim, significa, é um peso, sim, é uma quebra de paradigma, de verdade, é o termo que a gente vem usando muito, porque isso mostra o quanto as mulheres estão ocupando espaços de liderança, quer sejam de empresas, nos seus próprios negócios, em entidades, né, a importância da mulher, e acreditamos assim que isso também, o fato de ter este privilégio, óbvio, caminhamos para isso, para inspirar outras mulheres, né, a ocupar este cargo, essa liderança, para que a gente tenha aí um passo importante para a associação, para a própria associação, para a cidade, e trazer esse poder feminino, né, o empoderamento das mulheres, inspirar para que elas busquem cargos de liderança, independente de gênero. Creio que todos nós temos competência para contribuir com a nossa própria comunidade, a nossa própria empresa. Nos últimos tempos, de uma forma até pejorativa, Selma, a gente tem colocado na pandemia a culpa de tudo. Mas eu tenho a impressão que a pandemia fez com que novos talentos também surgissem, porque as pessoas começaram a arregaçar as mangas, como a gente costuma dizer, todo mundo foi à luta e aí as lideranças femininas começaram a surgir também. Sim, porque as mulheres, eu penso que as mulheres, a gente consegue se adaptar muito rapidamente a qualquer tipo de adversidade.
acredito que talvez muitas ficaram sem recolocação no mercado, desempregadas, porque houve muita demissão. Mas as mulheres se reinventam. Eu digo que a gente tem uma capacidade incrível. Quer seja, ok, você não está recolocada, naquele momento você faz o quê? Se volta ao seu lar, organizar, cuidar da sua família naquele período em que você precisa buscar alguma coisa. Muitos, não só as mulheres, não conseguiram se recolocar após a pandemia. Eu digo que é na adversidade que surgem as criatividades, na falta do dinheiro, a falta do recurso financeiro, é que a gente se torna mais criativo, né? Então, eu acredito que as mulheres, elas se adaptam muito rapidamente. Às vezes, ela estava numa empresa, CLT, tinha toda uma rotina, mas aí agora eu estou desempregada, eu preciso buscar uma nova colocação, mas nesse meio tempo ela vai organizando a própria casa, a própria família, estruturando, fazendo uma economia de guerra ali, né, por causa do recurso financeiro, e paralelamente ela vai buscando outras opções. Não conseguiu uma recolocação, ela, vou fazer um artesanato, vou fazer. Então a gente se reinventa toda hora, o tempo todo, e a mulher tem essa capacidade incrível de se reinventar. Selma, todo mundo tem uma história, né, comprida ou um pouco mais curta, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história, da sua trajetória, até o que é que você fez até chegar à presidência da CIES. Eu, assim, com muito orgulho, eu sempre ressalto, eu sou filha de imigrantes, meu pai é japonês, ele é um imigrante, veio do Japão. A minha mãe já é uma segunda geração de imigrantes, ela nasceu no Brasil, filha de imigrantes também. O Japão foi assolado pela guerra, então havia desemprego, fome, e o Brasil era um paraíso, uma nova oportunidade, até por questões de mão de obra que o Brasil precisava. Então, né, lá os primeiros imigrantes vieram para suprir a mão de obra escrava, e por conta disso foi difícil, foi quase uma escravidão, né? Muita gente não conhece a real história dos imigrantes, todos passaram por muita dificuldade. Então, eu levo muito a sério a ancestralidade, eu tenho muito orgulho de falar o tempo todo que eu sou descendente de japonês. O meu pai, a maioria dos imigrantes japoneses vieram para cultivar a terra, o meu pai não foi diferente. Ele plantou tomate, plantou pêssego, plantou pepino, plantou uma série de hortaliças, né? E morei no sítio, trabalhava também, ajudava meu pai na lida, no plantio, a minha mãe, a gente trabalhava bastante. E com 15 anos eu fui para São Paulo, que meu pai sempre, embora muito trabalhador, ele sempre incentivou o estudo. A gente tinha que ter boas notas, né? Tem que estudar. Então, ele sempre incentivou. Tipo assim, dinheiro eu não tenho para vocês fazerem faculdade, mas eu faço muita questão que vocês estudem, que vocês prosperem. Então, foi isso. Eu e meus irmãos, a gente foi para São Paulo. Meu primeiro emprego foi através de um amigo dele, uma conexão, né? Uma amizade. E aí, terminei o ensino médio em São Paulo. Minha formação profissional foi em São Paulo. E a gente veio aqui morar em Sumaré por conta de que meu marido trabalhava na Honda, ele foi transferido para a Honda aqui da base, na planta de Sumaré, e a gente escolheu, a cidade nos acolheu, então eu comecei a fazer a minha parte para devolver isso, para contribuir com a sociedade. Hoje eu sou envolvida na causa animal também, na NIPO Sumaré, que é para a divulgação da cultura e culinária japonesa. Eu sou empresária, a minha formação é administração de empresas e contabilidade, sempre trabalhei na área contábil e resolvi empreender, porque eu também deixei o meu trabalho em São Paulo, vim para Sumaré para acompanhar o meu marido, e eu também estava nessa mesma condição. Agora eu não tenho emprego, o que eu vou fazer? E aí surgiu uma consultoria ali, uma aqui, aí comecei a trabalhar com contabilidade, assessoria contábil, e em 2014 abri o meu próprio escritório, inicialmente para atender pequenas empresas, né, continuo atendendo, e também a gente diversificou, cresceu a empresa, e nós administramos condomínio também. Então essa é a minha história, tenho um filho de 22 anos, inclusive trabalha lá comigo. Você ficou grávida com 10 anos. Digamos, japonês tem essa vantagem, né? Não vou falar aqui para não falar o segredo. Eu também não vou contar a sua idade, não, mas eu vou contar uma característica do povo japonês, porque o meu primeiro emprego
Selma, foi no Banco América do Sul, que nem existe mais, que era um banco lembro japonês. Meu salário era no Banco América do Sul. E eu tenho muitos amigos japoneses e uma coisa que eu aprendi com eles é assim, sabe? Se vai fazer, faz direito. Não vai fazer, beleza, não faz. Mas se vai fazer, faz direito. E essa é a principal característica do povo japonês, a centralidade, a forma de encarar. E eu tenho certeza que toda essa história que você contou aí teve como principal pano de fundo, assim, ó, ser uma pessoa centrada, ter um objetivo, eu traço um objetivo e chego lá. Sempre foi um trabalho com muita retidão, muito compromisso, muita responsabilidade. E isso, de fato, me trouxe até aqui. O compromisso que eu assumi com entidades, né? A causa animal é algo que é muito difícil, os animais. Eu resolvi ajudar como voluntária, tô como voluntária até hoje, enfim, assim... É esse compromisso. Se você não dá conta, não assume. Eu penso dessa forma. Acho que você tem que se doar. Não adianta estar, você tem que se comprometer, você tem que arregaçar as mangas e fazer. Nessa entidade que você preside agora, você diz assim, que quem manda sou eu ou tem mais mulheres para te ajudar? Não, tem mais mulheres. A gente tomou todo esse cuidado, não é assim, inclusive... A maioria ainda é homem, né, na diretoria, mas a gente conseguiu trazer várias mulheres... E isso significa que elas estão cada vez mais aí na liderança dos seus negócios. Isso proporcionou que a gente convidasse essas mulheres para integrar, isso fez toda a diferença. Tem a diretoria, né, sempre foram homens. Acho que na antiga gestão tinha apenas 2 mulheres. Eu e a Fran Miranda, né, que eu vou até comentar, hoje ela é a nossa tesoureira. Mas a gente agregou mais mulheres, estamos em 6, né Fran? Uhum. 6 mulheres hoje na diretoria. A gente estava conversando essa semana, Selma, que a região toda, a cidade aqui de Campinas, Sumaré, essas cidades que são conurbadas, a gente fala, sim, todo mundo trabalhando junto, né? Tem espaço para empreender bastante, como você mesma citou, mas também é importante ter uma associação que acabe congregando os mesmos interesses, porque quando você luta em associação, me parece que o grupo fica fortalecido e os objetivos são alcançados de uma forma mais concreta, né? Isso. Antes até de responder essa pergunta, você falou, você que manda? Não, muito pelo contrário. A gente está criando uma gestão bem descentralizada, criamos comissões, cada diretor encabeça uma comissão, até porque não é tecnicamente impossível dar conta de tudo. Eu penso o seguinte, ninguém faz nada sozinho, temos sempre que bater nessa tecla, e a questão da representatividade, né? As pequenas empresas, às vezes ela não tem voz, ela não consegue chegar numa demanda que ela tenha junto ao poder público, não importa. Então, ela precisa realmente dessa representatividade. É esse o papel que as CIAs exercem em relação ao pequeno, ao agricultor, à própria indústria, né? Porque é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré. Então, a gente... a representatividade, e é esse papel que nós vamos fazer valer nesse sentido, com todas as dificuldades, como em qualquer situação, mas a gente está empenhado e engajado para que isso aconteça. A gente que depende de um salário para viver, né, Selma? A gente sabe que a situação do país é uma situação complicada, os nossos níveis salariais estão achatados, né? E com isso, as pessoas apresentam... Você vai no supermercado, está tudo pela hora da morte, não é? E as pessoas têm uma certa dificuldade também em manter os compromissos, né? Eu queria saber se você tem dados da CIAS, como é que é essa questão de inadimplência no comércio ali em Sumaré, nesse setor que você atua bem. A questão do comércio hoje, com a questão do cartão de crédito, hoje se vende por cartão de crédito e débito. Então, o consumidor ali, ele acaba tendo a inadimplência com as operadoras de cartão de crédito, com os bancos, porque hoje em dia não se vende mais alguns comércios ainda. Tem carnê ainda? Né? Não tem mais carnê, puxa Então, vida. Até análise de crédito, tudo pelo cartão de crédito, mas muita gente, sim, com dívida. Inclusive, a CIAS promoveu um feirão, né? Um feirão, né, Fran, para que as pessoas fossem para tentar regularizar a sua inadimplência com o governo, com os bancos. Então, foi feito esse trabalho, e é um trabalho que a gente faz com frequência, até para ter esse olhar atento com relação a
A falta de planejamento, a educação financeira, que o brasileiro, você sabe que não tem a educação financeira, ela não tem acesso à educação financeira. É verdade, e a gente tem alguns dados, né, do comércio de uma forma geral, sem preconceito nenhum, mas é assim, a pessoa que compra contadinho ali no carnê que comprava antigamente, ela paga as dívidas, né? Quem compra contadinho ali paga. Me parece que o grande problema são as grandes dívidas, né? O financiamento de apartamento ou de carro. Aí a dívida é maior, o valor a ser saldado é maior, o dinheiro que entra é menor. Aí é que acaba complicando, porque quem compra no carnezinho ali paga, né? Exatamente. É uma bola de neve, né? Por conta de juros e tudo mais, aí o consumidor, ele já não sabe, principalmente imóveis, carros, ele não sabe fazer o planejamento financeiro, porque o salário dele não vai rentabilizar ou acompanhar aquele reajuste que ele tem no financiamento. Então, ele acaba sendo engolido por essas dívidas e acaba não fazendo o planejamento, que no começo do ano, além da prestação do carro, ele tem o IPVA para pagar, né? Além da prestação da casa, ele tem o IPTU para pagar, então ele está ali muito no anseio. Isso cabe no meu orçamento, eu vou pagar R$ 1.800 na prestação da casa. Mas aí chega em janeiro, ele tem que pagar o IPTU. Então aí ele começa a se complicar. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Hoje estamos conversando aqui com a Selma Koshodi. Ela é a primeira mulher a presidir a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré, a ACIAS, nessa parceria do Grupo Bandeirantes, da Band+, e também com Band Negócios. O intervalo é rápido, a gente volta já. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Secretaria de Saúde de Campinas emitiu um alerta de alto risco para a transmissão da dengue no centro da cidade e em mais 10 bairros. As áreas com alto risco de transmissão são o Centro, Vila Perseu Leite de Barros, Parque Floresta, Vila Boa Vista, Jardim Capivari, Jardim Alvorada, Jardim Novo Campos Elíseos, Vila Mimosa, Vila Georgina, Vila IP e Jardim Amazonas. O boletim foi produzido para orientar sobre o combate ao mosquito Aedes aegypti, vetor da doença, e amplificar a comunicação com moradores das áreas que passam a receber ações intensificadas para eliminar os criadouros. Até o momento, Campinas registrou 421 casos confirmados de dengue, mas nenhuma morte neste ano. A Prefeitura orienta que a pessoa que tiver os sintomas da doença, como febre alta, deve procurar um centro de saúde imediatamente para diagnóstico clínico. Banalizar os sintomas e se automedicar aumentam os riscos de morte. De Campinas, Rafael Oliveira. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. Nessa nossa parceria aqui do Grupo Bandeirantes, da Band+, com o Band Negócios, hoje estamos recebendo a Selma Koshodi, que é a primeira mulher eleita para presidir a ACIAS, que é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré. Ela estava nos contando aqui um pouco da vida dela, já aprendemos tudo, quase tudo, a respeito da vida da Selma, mas eu quero saber agora que Sumaré é a segunda maior cidade da região metropolitana de Campinas, e eu queria saber quais os principais desafios dessa nova diretoria da ACIAS. Selma. Sumaré é uma cidade muito grande, muito espalhada, né? Cortada por 2 grandes rodovias, que é a Bandeirantes e a Anhanguera. Isso acaba dividindo um pouco a cidade. Temos lá 6 grandes regiões. E é um desafio, né? Até para o próprio poder público administrar tudo isso, e também visualizando essa possibilidade. Cada bairro, cada região é independente, tem seu comércio. Nem todos têm uma agência bancária, mas pelo menos dois bairros ali já está formatando nessa questão dos bancos, mas os bancos também estão fechando as agências, né?
elas acabam, o comércio atende o local e temos o centro, o grande centro. É um desafio muito grande, sim. Temos diretores que estão até alocados nessas áreas. Temos uma escola, a Next, que fica na região do Matão. Inclusive, o Sebrae, a gente tem feito, em parceria com o Sebrae, treinamentos e para atingir essas grandes regiões, além do centro, que as CIAs ficam no centro. E é uma parceria muito grande com o Sebrae, no sentido de atender a população em termos de treinamento. O desafio é grande. Nós representamos, basicamente, hoje, o nosso maior número de associados é o comércio, é a prestação de serviço. É um desafio muito grande, porque é para competir, né, com produtos importados, vendas online. Temos uma dificuldade também no atendimento, a dificuldade de mão de obra, porque Sumaré e Paulínia é o menor índice de desemprego na região. Então, está muito difícil contratar, né? Eu passo por isso também, estou precisando contratar, mas está bem difícil. Então, Jornalista está precisando? Não? Jornalista? É. Ainda não, né? Mas quem sabe? Tá né? bom. Quem sabe? Mas a gente pode fazer umas conexões, né? O nosso trabalho na CIAS também. A gente tem dentro da CIAS, é um serviço para os empresários, que é o ION, Integrando Oportunidade de Negócios, que é um grupo de networking. Fazemos reuniões semanais para promover essa integração entre empresários. Óbvio, a gente está em Sumaré, a gente quer incentivar os empresários de Sumaré, essa é a nossa bandeira. Não faria sentido fazer algo diferente. Óbvio que das cidades vizinhas serão todos muito bem-vindos, mas a gente precisa fortalecer o nosso comércio. Verdade. E por ser uma cidade muito espalhada, mas aí a gente teve um novo plano diretor, né? A Sumaré sempre foi uma região muito grande, agrícola, mas hoje não mais. Pelo plano diretor virou área urbana. Mas os grandes centros, como qualquer cidade, eles estão se esvaziando mesmo, o comércio está difícil, não é um problema de Sumaré, é um problema do Brasil, é um problema do mundo, né? As pessoas não estão indo mais comprar na loja, as pessoas estão comprando pela internet. Verdade. Você pega o telefone, você tem comida, roupa, tem tudo. Então, não gostou, devolve? Não gostou, devolve. A maneira de se devolver é rápida, é tudo muito incrível, essa logística de compra online. Mas o comércio ainda é importante, porque eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de ir na loja, tocar, olhar, né, ver, sentir a textura, principalmente de um vestuário. Então, quais as maneiras que podemos encontrar nesse sentido para ajudar o comércio? Que ele também é importante e ele não pode morrer, ele é necessário. É dar treinamento, porque o atendimento, a mão de obra está difícil, então muitas vezes contrata no laço, não dá tempo de treinar. O atendimento é ruim, aí vira um círculo vicioso. Não vou naquela loja porque atende mal, né? Aí a loja não consegue contratar bem. Então, a gente fica patinando nesse ciclo, é complicado. A gente quer, ao menos, tentar dar uma educação, dar um treinamento. Essa é a importância do Sebrae nesse aspecto. E levar, ser uma CIAS itinerante, não esperar que todos, porque é tudo muito distante, venham até a CIAS, que é no centro, mas a CIAS poder ir até os bairros para poder dar esses treinamentos, dar esse apoio para todos os comerciantes, independente da área que ele está. Sumaré é uma cidade que tem grandes indústrias, como a 3M, como a Honda, e esse setor industrial, a gente pode encarar que é mais adversário ou mais parceiro do comércio? Acho que ele não tem uma relação, mas eu acho que o que precisa ser mudado, que às vezes para o próprio, uma Honda, uma empresa grande, é a questão de buscar uma matéria. Será que, né, pensar ali no local, não tem um fornecedor ali próximo, até por economia? Eu acho que é uma cadeia, né? Uma cadeia de produtividade. Até outro dia estava conversando com um empresário de Sumaré. A gente foi num evento da Agência Brasil-China e ele estava comentando que ele esteve na China, comentando como que funciona em algumas cidades na China. Às vezes tem as lojas, mas as pessoas não vão nas lojas para comprar. E tudo é muito próximo. Por exemplo, você vai instalar uma empresa, uma montadora de veículo. No entorno da montadora, tem lá os fornecedores de motor, de para-brisa. Óbvio, né, que daí se a montadora fechar, o comércio local, tudo morre porque tudo gira em torno. Parece ser interessante, mas
tudo tem uma diversidade, né? Então, a gente precisa analisar. Mas é importante o incentivo, até pela indústria, do comércio local. O mais bacana nessa história que você contou, Selma, é assim, a parceria que a CIAS pode oferecer para o pessoal do comércio, né? Outro dia a gente recebeu aqui, você citou o Sebrae, nós recebemos aqui um amigo também, o professor Daniel Morelli, do Sebrae, e ele disse assim, às vezes a pessoa tem boa vontade, ela faz uma coxinha que é gostosa, por exemplo, e todo mundo da rua compra, mas as pessoas da rua não vão comprar a coxinha dele o tempo todo. Então precisa de um treinamento, precisa saber qual é o fornecedor, precisa saber se não tem mais gente vendendo coxinha na região para ver a concorrência. Então essa assessoria que a CIAS dá é de fundamental importância para os parceiros, né? Sim, sem dúvida, porque é o que eu falei. Com o advento da pandemia, acredito que muitos e muitas se tornaram artesãos. Quer seja de produtos, quer seja de alimentos, né? Principalmente de alimentos. Mas ele começou ali no susto. Com a rescisão que ele recebeu ali, ele começou no susto. Então, ele não tem nem condições de implementar uma estratégia de venda, de marketing, de planejamento financeiro. Eu acho que é aí que entra a CIAS, né? Essa representatividade, porque lá, para ser associado da CIAS, é a indústria, é o agronegócio, o MEI, que tem um valor especial para ser associado da CIAS. Ele teria todos os benefícios de um treinamento, Fizemos um curso espetacular pelo Sebrae lá na CIA sobre venda mais no Natal. Explicou sobre e-commerce, marketplaces, falou de estratégias de venda, falou de inteligência artificial, CRM. Assunto da moda, né? Porque assim, o comerciante, ele entende, nossa, inteligência artificial, é caro, eu não posso. Ele já se esbarra, ele cria uma barreira do qual existe só para ele. Parece que essa barreira da tecnologia é intransponível, é caro. Muito pelo contrário, existem soluções tão baratas hoje que vão trazer resultados efetivos. Se ele coloca um CRMzinho no celular, que é um relacionamento com o seu cliente, eu falo assim, a gente vai numa loja, isso não é Sumaré, isso é em vários lugares. Você vai numa loja comprar, vou até citar um exemplo de uma conversa que a gente teve. Você vai comprar o óculos lá numa ótica. Acabou o seu relacionamento ali. O que eu acho que é importante o comerciante não faz? Eu fico brava. Você vai lá comprar um par de sapato? Posso pegar seu telefone? Qual é a sua data de aniversário? E aí o que acontece? Você começa a receber, olha, o dia do seu aniversário, você vai ter tantos por cento de desconto. Isso é estratégia de venda. Fazer uma promoção, chegando lá, Dia das Mães, vamos fazer uma promoção. O comércio, ele precisa fazer isso e ele talvez não saiba fazer isso. Então, é nesse sentido que a CIAS quer agregar para esse pequeno artesão, né, microempreendedor, para as microempresas, lojas, que ele pode fazer uma promoção, fazendo um planejamento ali, uma estratégia de venda até online. E você já presidiu outras entidades, outras associações? Sim, lá em Sumaré nós temos a Nipo Sumaré, que é uma associação para divulgação da cultura e culinária japonesa, mas não são só japoneses. Eu diria que hoje 40% dos associados são não descendentes, são simpatizantes. Ou é casado, né? Ou não tem nenhuma relação, mas gostam da cultura. Porque lá a gente oferece também para os nossos jovens o taiko, um treinamento de taiko. Nós temos o grupo Ishin Denshin de taiko. A gente faz apresentações para a prefeitura, em outros locais, em outros eventos de festivais do Japão. Nós temos o grupo de dança também, que é o nosso Komadori Danço. Então, a gente divulga. Nosso objetivo é divulgar a cultura e a culinária japonesa. Em junho, a gente faz o festival, a Festa da Cultura Japonesa, lá em Sumaré, que já faz parte do calendário municipal. E a gente faz uma festa que movimenta ali, num fim de semana, 5.000 pessoas, mais ou menos. Eu fui presidente dessa entidade na gestão anterior. Hoje eu estou no Conselho Fiscal, mas você sabe como são essas entidades, a gente só vai trocando de cadeira, né? Mas a decisão ali está tudo no mesmo lugar. E também sou voluntária da Associação ONG Vira-Latinhas, que é de proteção animal. Sou parte da diretoria. Caminhando já para a reta final do nosso programa hoje, Selma, eu quero perguntar para você como é que é a sua relação, em que você pode ajudar o comércio informal lá de Sumaré. A gente vai até fazer um projeto no Dia Internacional das Mulheres.
Fizemos aí, tem a AME, lá em Sumaré tem a AME, Associação das Mulheres Empreendedoras. A maioria são todas artesãs e conversei ontem, tive uma reunião com a organizadora desse grupo. A maioria está na informalidade. Elas têm medo de crescer. Então, o objetivo das CIAs é atingir esses informais para que eles se formalizem. Ah, legal. A gente fez um sinal aqui, mas não era para você parar de falar, não. Mas é assim, de quanto tempo vai ser o seu mandato à frente da CIAS? São 3 anos, é triênio, até dezembro de 2027. Ah, eu queria que você falasse aí os seus... O que é que você não contou para ninguém ainda, que você só vai contar agora aqui no nosso programa, que você pretende fazer já de cara nesse início de ano aqui lá na CIAS? É exatamente isso, ajudar as entidades. Porque eu penso que todas as pessoas precisam fazer parte de um grupo. Porque você fazendo parte de um grupo, de uma comunidade, você se fortalece. E agora imagina as comunidades, pessoas dentro de uma entidade. Entidades junto com outras entidades, porque a gente tem Rotary, tem a maçonaria, nós temos várias entidades de causas sociais, proteção animal, a gente tem N entidades. O objetivo é juntar as CIAs, poder acolher também, porque no estatuto o associado pode ser uma entidade também, e a gente juntar imagina a força que teremos. Se juntos, numa entidade, a gente já se fortalece, imagine a união de várias entidades, atingindo as várias dificuldades, quer na causa da questão das mulheres, né, em situação de vulnerabilidade, pobreza, criança em vulnerabilidade. Então, a gente poder acolher, abraçar e falar assim, a CIAS está aqui, em que podemos? Porque o terceiro setor, ela também movimenta muito a economia. Isso tem que ser considerado, tem que ter um olhar especial nisso. Quero agradecer demais a presença aqui da Selma Cochodi, primeira mulher eleita para presidir a CIAS, que é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré. Desejo a você muita sorte nessa empreitada e volte sempre que tiver novidades. Muito obrigada, muito obrigada. Essa é mais uma parceria do Grupo Bandeirantes, da Band Mais e também do Band Negócios. Nós estaremos de volta sempre que tiver um assunto importante para a gente poder sempre compartilhar informação e prestação de serviço com você. Manhã Bandeirantes. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band Mais. Manhã Bandeirantes. 11h11, voltamos com o nosso Manhã Bandeirantes. Nosso assunto agora vai ser a música, mas antes eu quero saber da Nath Luquezzi
se vai chover no final de semana, que eu estou com uma programação extensa aqui. Daqui a pouco você vai saber, inclusive na área musical, eu não gostaria que chovesse, eu não quero tomar chuva ouvindo música boa. Então eu quero saber de você, vai chover ou não vai chover no fim de semana? Bom dia, Edson, bom dia a todos que nos acompanham aqui na Rádio Bandeirantes. Pois é, menino, então, o tempo promete ficar um pouquinho mais firme para esse finalzão de semana, tá? Que bom. Sensação de abafamento, então essa semana chega ao fim com previsão de tempo firme na maior parte das cidades aqui do estado de São Paulo. Sim, chuvas isoladas, como eu já comentei, podendo ser de forte intensidade, dependendo aí do momento, do local, risco de raios, vendavais e até granizo. Mas a maioria do estado com sensação de abafamento, devido a essa umidade relativa do ar que eu tinha comentado ontem, estar elevada. Então, clima quente que vai ser aliviado pelos períodos de chuva, especialmente à noite. Então, sim, durante o dia, aquele tempo gostoso, aquele sol bonito, mas final de tarde e começo de noite, com algumas chuvas isoladas, mas nada de temporais muito severos. Então, pode curtir o finalzão de semana, sim, tá? Temperaturas deverão permanecer semelhantes ou até ligeiramente mais altas. Tempo típico de verão mesmo, chuvinha para dar aquela aliviada, que a gente é filho de Deus também, né? Gosta de uma sensação gostosa ali no final do dia, né? Você gosta de música, não? Amo música. Ah, que bom, porque esse final de semana nós vamos ter uma programação intensa. A nossa convidada aqui é a Ilse Miriam, professora de história, instrumentista, cantora. Multifacetada. Inclusive ela anda com uma escolta, que o Marcão não deixa ela sozinha em lugar nenhum, porque a mulher é importante demais e tem sempre boas novidades pra gente. Ilse, bom dia, obrigado por ter vindo. O que é que você traz pra gente de atrações nesse final de semana? Bom dia, gente. Satisfação imensa estar aqui com vocês. A gente traz uma novidade deliciosa aí nesse domingo, 9 de fevereiro. A gente está fazendo uma edição especial do projeto Rabo de Saia, que é um projeto que eu fiz com a minha querida parça, Bruna Volpe, em 2017. Você falou que ia trazer a Bruna? Então, mas ela está em Sampa. Ela falou, eu não consigo ir. A vida é corrida mesmo, né? Ela teve shows, então ela não conseguiu estar aqui de manhã, né? Mas eu tinha feito convite, sim, para ela vir comigo. E a gente fez esse projeto, foi muito legal no ano de 2017, e a gente está fazendo uma edição especial, dia 9 de fevereiro, e vai ser no Baronete, onde era o Tonicos Boteco, aquele bar de samba tradicional, e o pessoal ofereceu o domingo lá para a gente fazer um trabalho, falou, vamos fazer essa parceria nossa que sempre deu muito certo, né? Então a gente vai estar lá com muito samba a partir das 15h30, 16 horas, e vai ser então não vai atrapalhar nada, não vai galera, atrapalhar. A gente já está sabendo da meteorologia, tá tudo sus, e também lá é fechado, né? Também então um detalhe que é um bar, então independente de qualquer coisa, estaremos bem abrigados com muito samba. E dá para dançar ou não? Pô, se dá. Dá para dançar. Quem quer dançar vai dançar, quem quer ficar... Já está anotado aqui na minha agenda. Então a gente espera por você. Com certeza. Quem quer tomar a sua bebidinha, sua cerveja, sua água, seu refri, os seus quitutes, tem ali as mesinhas para ficar bem tranquilo, bem gostoso e sambar bastante também. Eu quero saber o repertório, o que vocês vão apresentar lá? Ai, gente, a gente vai relembrar músicas que a gente sempre cantou juntas e tal, vamos cantar as músicas dos nossos trabalhos, a gente vai ter um momento do show que a gente faz juntas, depois um momento que cada uma faz o seu show, o seu repertório e tal, depois a gente se junta novamente, então a gente fica assim, sabe, nesse ping-pong, assim, fazendo a nossa parceria aí, que é de sucesso. E vocês seguram apenas as duas do show? Não, a gente tem uma galera da pesada que nos acompanha, né? Teremos instrumentistas, cavaquinho, Edson Calisto, violão, Gui Fidelis, e nas percussões, Simone, Anderson Bará e Buiú. Poxa, não tem vaga para backing vocal? Por favor, nós dois iremos, né? Tem. Nós eu e a Nath Luquezzi e o Foguinho, que depois eu te apresento, nós temos um trio aqui que chama Los Ruivos. É verdade. Pela primeira vez eu tô... Ao vivo e a cores, a gente não conseguiu assessoria de imprensa ainda. Estamos lançando para você em primeira mão. Então a gente pode fazer essa divulgação no domingo, inclusive apresentando vocês, o trio lá. Vocês querem dançar pra gente? Ou vocês querem cantar ou fazer back vocal? O que você preferir. Nossa, jogam em todas. Inclusive a Nath é bailarina. Sim. Tem
Tem música pra bailarina? Não tem, né? Porque samba não tem. Mas a bailarina... Eu sambo nas pontas. É coisa mais linda. É mesmo? As escolas de samba muitas vezes trazem na comissão de frente bailarinas dançando lindamente. Aliás, a gente daqui a pouco vai ter o carnaval aí. Você quer antecipar alguma programação de carnaval? O que você está pensando? O que está no seu radar já? Então, a gente já pode antecipar. Então, estarei com a galera do... Eu sei fazer as perguntas. Claro que sabe. Spoiler em primeira mão aqui, então. Então, eu sou convidada do Tomar na Banda, bloco delicioso que vai rolar por Campinas. Então, no dia 22, pelas ruas da cidade, e no sábado no Largo do Rosário. E tem uma preparação específica que vocês fazem assim pré-carnaval? Aí a gente, né, primeiro assim, como eu sou uma convidada, né, já tem a banda, o bloco, né, já fazem as preparações deles, mas essa preparação minha para o carnaval, assim, eu fico ouvindo muitas coisas que eu sempre curti, que eu sempre ouvi, mas aí eu fico, o que eu vou colocar? Não que seja exatamente, não precisa ser novo, mas alguma coisa que eu ainda não cante, né, que eu não tenha cantado no repertório. Então eu fico ouvindo o que eu vou fazer, das músicas e tal, porque a galera chegue mais. As marchinhas que eu amo, então quem me contrata sabe que vai escutar as marchinhas. Me dá um dinheiro aí, tem? Né? Me dá um dinheiro aí, vai ter. As tradicionais mesmo, né? As tradicionais, né? Eu quero voltar agora à questão um pouco mais... com relação a esse final de semana, porque a gente sabe que o espaço para o artista, quando ele é da cidade, não é o seu caso, que eu sei que você é uma cantora já de sucesso, mas a gente tem a mania de falar que santo de casa não faz milagre, mas eu vejo que você sempre tem uma agenda, sempre tem um trabalho, e isso também se deve à qualidade do seu trabalho, à qualidade do estudo que você faz, à qualidade na escolha do repertório, mas é uma enxada a cada dia, não é isso? Mas e como, gente? Não tá fácil. Nunca foi fácil para ninguém trabalhar com arte no nosso país de uma forma geral. E as coisas que já vinham, às vezes, estava começando a tomar uma forma, assim, pelo menos na minha carreira, no meu trabalho. Aí a gente teve esse baque da pandemia que a gente ainda está sofrendo as consequências disso, porque muitos lugares fecharam, por exemplo. Eu falo para vocês que eu estarei no Baronete, antigo Tonicos Boteco, porque o Tonicos, com aquela tradição, com aquela característica que tinha, não existe mais. Né? Mas o pessoal tem um apego tão gigante no Tonicos que vive querendo que a gente faça as coisas lá. Falo, gente, mas agora não é mais o mesmo formato, né? Mas aí o pessoal lá do bar também deu essa entrada pra gente, estaremos lá. Mas a gente tem poucos espaços. A gente tinha a Casa Rio, tinha vários outros lugares que eram bem tradicionais da cidade, né? Para trazer shows de outros artistas e pra gente também tocar bastante nesses espaços. E agora a gente está, né, buscando outros lugares, fazendo outras coisas em outros lugares também, em outras cidades. Eu tenho ido assim, para várias outras cidades, porque aqui realmente ficou bem difícil para a gente. Eu, no meu caso, trabalho com samba tradicional. Então a gente tem essa dificuldade nos espaços, mas a gente conversa com todo mundo de todos os gêneros, está todo mundo aí na dificuldade, e a gente conta muito com espaços como esses aqui para poder divulgar o que vai rolar, porque senão a pessoa fala, mas eu não sabia que ia acontecer, e não sei o quê. Então a gente precisa, porque a divulgação na mídia gigante, assim, a gente tem uma dificuldade, né, para ter. Então a gente precisa que as mídias assim, locais, né, nos apoiem, e a gente agradece bastante esses espaços. Mas não tá fácil, não. Inclusive, a Ilse e o Marcos são guerreiros, viu, Nath? Sim. E eles têm também, além desse trabalho que ela faz, ainda tem vários eventos, né, ao longo do ano. Por exemplo, um que eu tenho um carinho especial, que é a Feira Afromix, que que legal. Que é a Ilse toca isso aí com maestria, com galhardia e com lupa, né? Porque também não é qualquer um que vai lá, não. Mas o sucesso e a longevidade da Afromix, por exemplo, se dá justamente pela qualidade das pessoas que se apresentam e da seriedade com que você toca o projeto, né? E é a proposta, né, do projeto, que é uma luta contra o racismo constante, né? Que a gente precisa ter isso aí. Isso já acontece no nosso dia a dia. Nossa luta, nosso embate já é constante. E a gente aproveita da Afromix, que tivemos a sorte, a felicidade, e também com todo o trabalho que a gente teve também, de cair no gosto
da galera de Campinas, da região, e depois de várias outras cidades, outros estados. E a gente sempre comenta e agradece muito a juventude da Afromix, porque quando começou essa coisa mesmo de Facebook, sabe, os eventos no Facebook e tal, aí a gente conseguiu aquele espaço maior, porque os jovens começaram a divulgar a Afromix para todos os cantos. Eu sempre comento que quando a gente sempre falava, mas a gente precisa de público e não sei o que e tal. Então eu abria o evento, né, lá no Facebook, e ficava mandando para o Marcos, para minha mãe, para a nossa galera, assim, divulga aí, ajuda aí, não sei o quê. E teve uma vez que eu fiz isso, acho que deve ter sido 2015, mais ou menos. Fiz isso, mas não deu tempo de mandar para eles. Quando eu fui no outro dia lá dar uma olhada, tinha quase 1.000 pessoas inscritas. O quê? Será que eu estou olhando certo? Aí, no decorrer, até chegar no evento, tinha quase 10.000 pessoas inscritas. Eu falava, mãe do céu. Ela falava, né, povo, você queria? Agora vai. Agora segura esse rojão. E aí, a partir dali, cresceu e os jovens abraçaram, assim, a Afromix, e aí foi espalhando para todo... Já tinha, né, aquela coisa, desde quando o Edson foi, porque o Edson foi o nosso primeiro... Não fala isso. Eu falo, As pessoas começam a fazer conta, vão descobrir minha idade. Sabe quando foi? Não. Meu 2004. Caramba! Faz só um tempinho. Você já era nascida? Já, eu nasci em 2001. Nossa, tá vendo? Como diz o Walter Sena, tá caindo os dentes de velha. Já tá caindo os dentes de velha, já. Mas a importância, né, de ter uma mulher à frente, uma mulher preta à frente de uma causa tão importante. Porque não adianta a gente só falar, a gente tem que fazer. A gente precisa fazer. Não é? Fazer. E ter pessoas que engajam a causa é importantíssimo. É importantíssimo. Esse evento, na verdade, o mentor do evento foi o Marcos. O Marcos que tinha uma vontade de ter um evento desse tipo. Há nos anos 90 ele já comentava sobre isso. E aí, em 2004, a gente teve a oportunidade de reunir um grupo de pessoas e começamos a fazer. Que legal. Né? Primeiro foi pouquinha gente, um lugarzinho pequenininho e tal. E depois foi aumentando, conforme eu comentei com vocês. E agora... É assim, gigante, né? Hoje é gigante. Quanto mais o evento cresce, aumenta, assim, imensamente a nossa responsabilidade, e a gente luta com a questão das verbas, porque é um evento que a gente já tem feito há muitos anos na Estação Cultura, e então a gente não pode cobrar um ingresso, e a entrada é 1 quilo de alimento não perecível, que a gente faz a nossa parte social, da entrega, né, para as instituições, a gente arrecada toneladas. Quer dizer, porque não é a Afromix que está fazendo isso, é o público da Afromix que entrega o seu alimento, e a gente nem toca no alimento, porque as instituições, geralmente são 2, 3 instituições que já estão ali separando e já levam no mesmo dia embora, sabe? É muito legal. E depois nos convidam para ir lá assistir a entrega. Tem uma causa super social. Emocionante. E o lance do racismo, né? Outro dia eu entrei de graça numa discussão aqui na redação. As pessoas falam, mas não existe racismo. Eu falei assim, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Assim como eu nunca vou saber o que é a dor do parto, vocês nunca vão saber o que é o racismo. Você tem, é uma coisa, e não é velada, não. Tem hora que a pessoa olha para você e já discrimina no olhar, no jeito de falar com você. Está enraizado na nossa história já, né? Enraizado. E agora a coisa atingiu, acho que, tal proporção, porque nós tivemos muitos avanços e também tivemos muitos retrocessos. Então, as pessoas não se preocupam mais em abrir um perfil fake para falar o que bem entender. Não, é meu direito de opinião, de expressão. Mas peraí. A partir da hora que você está cometendo crimes, né, que você está colocando ali de uma forma que você está sendo preconceituoso ou com qualquer questão, você está cometendo um crime. Então, você vai ter que arcar com isso. E as pessoas antes, elas faziam muitos perfis fakes para fazer isso. Para se esconder. Mas agora, muitos não têm nem essa preocupação, né? Então, a gente precisa realmente estar ali no embate e ir para as vias jurídicas ali mesmo. Aconteceu tal coisa? Então você vai ter que arcar com isso aí. Você não foi bom lá para abrir o seu perfil, falar o que bem entendido agora. Agora você vai arcar.
11 horas e 26 minutos, estamos conversando aqui com a Ilse Miriam, professora de História, cantora, instrumentista. Gostaria que você, então, na reta final do nosso programa, falasse de novo desse espetáculo nesse final de semana e que você depois desse uma canja aqui. Te cuida, viu, Heitor Fredo? Nós vamos encerrar o Manhã Bandeirantes com música hoje. Mas antes eu queria que você convidasse aí o ouvinte do Manhã Bandeirantes para o espetáculo que você vai nos presentear nesse final de semana. Então, gente, a gente conta com vocês, eu e minha querida parça, Bruna Volpe. Para quem não conhece, acho que aqui em Campinas todo mundo, né, conhece demais, né? A minha parça, que ela assim, tem um trabalho incrível, tanto como artista que é, e a forma que ela se coloca na internet, as opiniões, os vídeos que ela faz. Quem não conhece, entre lá no Instagram, eu ia falar no Orkut, ela fala parça. Orkut. Meu Deus do céu, que coisa incrível. É porque a galera que eu falei do Facebook antigo, eu falei, porque era a época do Orkut. Orkut então não, entre no Instagram, aí ela vai falar, você me divulgando no Orkut, me ajuda. Então, Instagram, todas as mídias sociais que ela tá lá também para conhecer, entre nas minhas também, o Sé e Miriam, estaremos nós duas com os nossos queridos amigos músicos, dia 9 de fevereiro, domingo, às 15h30, no Baronete, onde era o Tonicos Boteco. Pode adquirir os convites antecipados pelo Simpla e vai ter muito samba lá. Agora aquela canja para nós, Ilse. Vamos. Essa música nós vamos cantar nós duas, eu e Bruna Volpe. Eu sou valente, sou pra frente, sou guerreira. Sou mulher brasileira, gosto de pagodear. Mas francamente não sou de marcar bobeira. Sou mulher brasileira, não pago pra vacilar. Eu já falei, eu sou valente, sou pra frente, sou guerreira. Sou mulher brasileira, gosto de pagodear. E francamente não sou de marcar bobeira. Sou mulher brasileira, não pago pra vacilar. Muito bem, ao som de Sé e Miriam, com muitos aplausos, 11h28, nós estamos encerrando o Manhã Bandeirantes de hoje. Tchau, Nath, obrigado. Tchau, muito obrigada, até amanhã. Obrigada. Participação especial, até amanhã. Eu não venho aqui amanhã, amanhã não. É sábado, tô louca. Não vem, não, hein? É segunda-feira. Na sequência vem aí a nossa área, olha, tem derby domingo, hein? Derby no campo da Ponte Preta, Ponte Guarani, Guarani e Ponte Preta. Para a torcida da Ponte exclusivamente, vá para o estádio, leve o seu radinho, ouça a Rádio Bandeirantes, a equipe do Carlos Batista, e nós estaremos de volta na segunda-feira. Um grande abraço, fiquem com Deus, bom fim de semana, tchau. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Instituto de Previdência Social de Campinas está com vagas estágio abertas. As inscrições começam a partir desta sexta-feira e vão até o dia 24 de fevereiro. Para concorrer à vaga, o estudante de nível superior precisa ter concluído ao menos 25% do curso. Há oportunidades para os cursos de Administração, Direito, Informática, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e Serviço Social. A remuneração pode chegar até R$ 1.600, mais o Vale Transporte. O cadastro é feito através do portal de Centro Integração Empresa-Escola, com provas online, onde será necessário atingir a nota igual ou superior a 30% de acertos. 10% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência e 3% a candidatos negros. O edital completo pode ser acessado no site oficial da campanha.